Aqui no Brasil, a estiagem, que vem atingindo várias regiões, já ameaça a produção de energia no Sudeste e no Centro-Oeste. Os reservatórios das usinas hidrelétricas dessas regiões estão hoje, veja só, com apenas 36% da capacidade máxima. Isso é pouco mais da metade da média, considerando o mês de julho dos últimos 15 anos. E essas usinas respondem por 60% de toda a energia produzida aqui no país. Não há risco de racionamento ou de apagão, porque a queda na produção de energia hidrelétrica é compensada pelas usinas termoelétricas. Só que a energia produzida por essas usinas é mais cara e quem paga essa diferença é o consumidor. A gente já mostrou aqui no Bom Dia Brasil que desde junho as contas de luz estão vindo com a bandeira vermelha nível 2. E o governo já avisou que elas vão se manter assim pelo menos até novembro. Essa bandeira aumenta em R$ 5,00 a conta de luz a cada 100 kWh consumidos. O reservatório de Furnas, o maior das regiões Sudeste e Centro-Oeste, está hoje com apenas 30% da capacidade. A seca já dura 60 dias. Além de encarecer o preço da energia elétrica, essa queda traz reflexos para quem depende diretamente do reservatório. A imensidão de água entre as montanhas mineiras deu ao reservatório da usina de Furnas o apelido de Mar de Minas. Mas nos últimos meses, esse cenário mudou. Há quase 20 anos, tirando o sustento da pescaria na represa, seu José só tem visto a tarrafa vazia. Eu armo na média de uns 25 redes aí na represa, não pega 1 quilo de peixe, às vezes tem dia, não pega nada. Peixe mesmo só nos tanques de reprodução. Mas este piscicultor teve que mudar o lugar de 50 dos 56 tanques que tem no Lago de Furnas por causa do baixo nível da represa e a falta de chuva. A estiagem aqui já dura 60 dias. A água vai baixando, uma semana você nota a diferença. A partir de agora a água vai estar baixando 10 a 15 centímetros por dia. Furnas é o principal reservatório do sistema Sudeste e Centro-Oeste, que responde por 60% de toda a geração da energia do Brasil. E todos os anos o lago enche no período de chuva, que vai de novembro a abril. E o volume vai reduzindo ao longo do período de seca, entre maio e outubro. Só que agora, na metade de 2018, o nível do reservatório caiu para 30% da capacidade total, o volume mais baixo dos últimos 3 anos. E esse nível vem caindo. No ano passado, o volume estava em 37% e em 2016 era mais do que o dobro de agora, 73,5%. Quem já navega pela represa de Furnas há muito tempo consegue perceber bem a queda no nível de 2017 para 2018. O Paulo já tem experiência nessa área. Paulo, essa lateral que a gente está vendo aqui foi tudo redução do nível? Isso, toda essa margem que a gente consegue ver, ela é o nível do reservatório que ele chega na época de cheia. Mais à frente a gente tem uma visão aqui que é impressionante. Onde antes só havia água, a gente já começa a ver uma vegetação, já está aparecendo a vegetação. Isso são algas que vão crescendo, né, devido ao baixo nível, tá? E elas vão tomando conta da represa. Esse é o reservatório de Furnas, que fica no Rio Grande do Sul de Minas Gerais, mas reservatórios de São Paulo e de Goiás também estão baixando e já alerta para risco de desabastecimento de água para os moradores. Vamos falar em São Paulo com a Glória Vanik, porque tem racionamento de água e multa para desperdício já em cidades do interior de São Paulo. Né, Glória? Bom dia. Bom dia, Chico, Mariana, bom dia para todo mundo. Pois é, Chico, um desses municípios é Marília, no Centro-Oeste paulista. Por lá, o racionamento já dura mais de um mês. A situação aqui em São Paulo também é preocupante, viu? A empresa que cuida do fornecimento de água nega uma crise hídrica, mas o nível dos principais reservatórios cai dia após dia. Por enquanto, é só um alerta. Vamos juntos passar pelo período de estiagem, não desperdiçando água. O risco de desabastecimento é visível em São Pedro, interior de São Paulo. Já são 120 dias sem uma chuva volumosa. Em alguns pontos do Ribeirão, que é usado na captação, só se vê um fio de água. E o lago, aos poucos, vai secando. Entre maio e junho desse ano, choveu na cidade 93% menos do que no mesmo período do ano passado. Eu nunca vi ela chegar nesse ponto que chegou agora. A gente fica muito triste, né? Em Marília, no Centro-Oeste paulista, já falta água em alguns pontos nos horários de pico de consumo.
O nível do principal rio que abastece a cidade não chega a meio metro. O comércio já sofre o impacto da falta de água em Santa Cruz das Palmeiras, também no interior de São Paulo. Tem muita poeira, né? Aqui é complicado ficar sem água, viu? O racionamento já dura quase um mês. Todos os dias, das 8 da manhã às 4 da tarde, não tem água. Lavar o quintal só aos sábados. Quem desrespeitar essa determinação paga multa de um salário mínimo. É que 2 dos 3 reservatórios que abastecem o município estão abaixo da média. A estiagem também prejudica municípios em Goiás. A empresa de saneamento do estado admite que há risco de desabastecimento em 67 cidades. No fim de junho, a bacia do Meia Ponte, que abastece Goiânia e a região metropolitana, operava com quase metade da vazão normal. Para essa ambientalista, o desmatamento é uma das causas da seca. No curto prazo, sem floresta, não tem como reter a água da chuva no solo. O lençol freático ele não consegue ser recarregado, ocorre erosão dos rios, do solo, e esse sistema ele acaba sendo colapsado no médio e longo prazo, ele não se sustenta. São Paulo também enfrenta uma estiagem severa. Já são quase 100 dias praticamente sem chuva. A Sabesp, a Companhia de Água e Esgoto, diz que o pesadelo do racionamento de 3 anos atrás não vai se repetir agora. Mas o nível dos principais reservatórios que abastecem a região metropolitana cai dia após dia. A situação é mais grave no sistema Cantareira, que opera com pouco mais de 40% da capacidade e abastece 7 milhões de pessoas, 2 milhões a menos do que na crise hídrica de 2015. Além de reduzir a dependência do Cantareira, obras feitas depois da crise permitem que um reservatório com mais água mande para outro que tenha menos. Mas para essa especialista, a situação ainda é crítica. Na verdade, a crise hídrica ela não deixou de existir, né? Os rios continuam poluídos, nós perdemos grandes quantidades de água com perdas, temos desperdício em diferentes frentes, a depender de como evolui o período de estiagem até outubro e principalmente do que vai acontecer com as chuvas no próximo verão, nós podemos sim ter sérios problemas de abastecimento de água de novo em São Paulo no ano que vem. A Sabesp disse em nota que o abastecimento está normal e pede que os moradores evitem desperdícios. A Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos disse que na Grande São Paulo não há risco de desabastecimento e que no interior os municípios que não são atendidos pela Sabesp têm total autonomia para administrar seus sistemas. A Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras, em São Paulo, diz que vai instalar uma bomba para captar água de uma represa particular com o objetivo de não aumentar o período de racionamento. Mariana e Chico. Glória, seca, risco de racionamento. Vamos falar da previsão do tempo agora, justamente sobre essa estiagem, com a Jaqueline Brasil. Jaqueline, bom dia. Estou sempre perguntando e vou perguntar de novo. Tem previsão de chuva para alguma região? Por que não está chovendo em boa parte do país? Todo mundo fazendo essa mesma pergunta, né, Mariana? Bom dia para você, para o Chico, bom dia para todos. Olha, primeiro porque estamos no inverno, né? É comum chover pouco ou quase nada no centro-oeste, no sudeste, mas não é só isso não, tá? Tem a presença da massa de ar seco que nós estamos mostrando todos os dias aqui. Essa massa de ar seco não deixa formar nuvem de chuva e aqui nas imagens do satélite a gente observa isso, que as áreas de instabilidade estão concentradas no sul e também no norte. Além disso, alguns sistemas de alta pressão bloquearam a entrada de frentes frias e esse sistema ele puxa o ar seco e quente de cima para baixo, impedindo a formação de nuvem e de áreas de instabilidade. Um outro fator é o seguinte: as águas do Pacífico elas estão mais quentes e quando a temperatura do oceano fica mais alta, o que acontece? O jato polar, que é responsável por transportar massas de ar frio do Polo Sul, fica mais para baixo. Então, ele não deixa entrar nenhum ar frio em direção ao país. Até o fim do mês, a gente não tem uma boa notícia não, tá? A chuva que, olha, não está concentrada na região central do país, portanto, não vai chover onde deveria chover agora. A previsão é mais para o sul do país, principalmente aqui Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Também em São Paulo, que vai começar a chover a partir de segunda-feira, mas não é uma chuva volumosa, em alguns pontos do litoral e também norte da região norte.
Pois é, Jaqueline, eu estava vendo uma coisa interessante, né? A gente com tempo seco em grande parte do país, calor no Nordeste, claro, né? E no Centro-Oeste. No entanto, há várias cidades do Nordeste que têm agora temperaturas baixas. Há festival de inverno, o pessoal vai... No Nordeste. Sim, por exemplo, eu anotei aqui, ó. Bananeiras e Areia, na Paraíba. Tem festival de inverno, até Gravatá, Garanhuns, em Pernambuco. Vitória da Conquista, na Bahia, que são cidades mais altas, e Piatá, na Bahia, que chega a ter 4 graus nessa época de temperatura mínima. Veja que loucura. O contraste, né, Chico? Pois o contraste porque, ao mesmo tempo que no interior, no sertão, o tempo continua muito seco, em alguns pontos, como no litoral nordestino, está chovendo. Então, é normal que a temperatura caia mesmo, tá? A gente mostra aqui rapidamente para vocês exatamente isso aqui, olha. O amarelão está concentrado no miolo do país e onde chove é exatamente aqui, olha, no litoral nordestino, inclusive do Maranhão até o norte, é por causa da zona de convergência intertropical. Volta a chover, aliás, continua a chover principalmente no norte do Rio Grande do Sul e em boa parte de Santa Catarina. E aí a gente mostra até para vocês que tem previsão de chuva nos próximos dias também, tá? Por lá. E aí a gente vai aqui para as máximas, fazendo friozinho em Porto Alegre, só 15 graus a máxima para hoje, 25 em Belo Horizonte, 35 em Teresina, 37 em Palmas, sempre batendo o recorde, 32 em Macapá e aí 26 graus aí no Rio de Janeiro, eu diria para vocês pegarem o cachecol, né? Você viu aí mapa mostrando o Nordeste com 35 graus e cidades também onde faz frio devido à altitude. Obrigado.